pelo pregador, feche seus olhos. Amigo Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, nós já podemos sentir a Tua presença. Nessa minha humilde oração, Jesus, o meu desejo é que fala conosco através da Tua palavra. Porque essa igreja ainda acredita numa palavra que quebranta, que transforma e tem poder para dar vida, Jesus. Nessa noite não faça nada mais e nada menos do que exatamente o Teu querer no nosso meio, Jesus. Porque nessa noite o grande aqui é Tu, a estrela aqui é Tu, quem manda aqui é Tu, Jesus. A celebridade nessa casa ainda é a Tua presença, Jesus. Usa o Teu vaso como sempre tem usado, Pai, para falar conosco nessa noite. Esse é o nosso pedido. Aqui existe uma igreja apaixonada pela Tua presença. Então se manifesta no nosso meio, Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém. Eu já quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos ler o capítulo 24 e o versículo 32 em diante de Mateus, capítulo 24, e o versículo 32 em diante. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Presença gloriosa de Deus está no nosso meio, né? Isso é muito bom. Sempre bom a gente poder sentir a presença do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, queridos. Vamos ler do versículo 32 em diante. Todo mundo encontrou? Amém? Mateus 24, 32 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Aprendei, pois a parábola da figueira, que quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabei em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrumada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Tome o seu lugar, o seu assento, por gentileza. Queridos irmãos, prazer e que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, né? Alegria muito grande. Já quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão à igreja, né, por nos receber e nos dar a liberdade da ministração. Ao pastor Carlinhos, Deus abençoe o senhor. Obrigado pela recepção e pelo carinho, pela liberdade da ministração, né? Agradecer aqui todos os jovens, também o Rafael. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou um camarada caseiro, eu não gosto de sair de casa. Eu não gosto de sair de casa nem para ir no supermercado. Não gosto de sair de casa. Se eu puder ficar 24 horas dentro de casa, eu fico. Eu sou caseiro. Então, quando alguém me convida e eu tenho que viajar, para mim já é um esforço bem grande, né? Então, se vocês não gostarem da pregação, não adianta vir reclamar comigo, porque eu não tenho culpa, irmão. Se vocês não gostarem da pregação, tá ali, ó. Pode chegar ali depois, pô, cara, tu disseste um pregador aí, nada a ver e tal, aquela coisa toda. É ele. Eu não tenho culpa, né? Eu não recebo reclamando. Não adianta vir depois do culto. Ah, irmão, porque o irmão disse, não tem nada a ver, irmão. Eu sou lá de Penha, né? Eu vim aqui. Então, é o Rafa e a Josi. Pode procurar eles ali que... né?
Eu não tenho nada a ver, amor. Eu fico descansado, né? A culpa é do coordenador, velho. Eu tô em penha, né? Deixa lá na... convidou, né? Mas obrigado, tá? Obrigado. Obrigado você aí, o teu companheiro e todos, a liderança, todos os jovens. Deus abençoe vocês. Prazer poder rever aqui o Lucas Inácio. Deus te abençoe. Sempre é bom ouvir ele, né, irmãos? Bom de ouvir, né? A gente teve no congresso, eu voltei lá para a Penha falando, pô, eu vi um rapaz cantando, meu Deus, uma benção, uma benção. Eu só fiquei um pouco triste com ele, pastor. E no sábado a gente foi jantar, ele tinha o trabalho, não sei, alguma coisa assim. Disse, não, eu não posso e tal. Amanhã eu janto com vocês, depois do culto, né? Eu disse, não, beleza e tal, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais dele, né? E aí chegou no domingo, vão jantar? Não, vão jantar. Só que daí a varoazinha dele não foi no domingo. Aí ele, não, a minha sogra está me dando mensagem aqui, tem cachorro quente para comer. Eu digo, ó. Foi ver a varoazinha, né? Sumiu depois do culto, né? Sumiu, irmão. O cara vazou, né? Mas não dá para julgar, né? Não dá para julgar. Tá certo, né? Entre jantar com o José e ver a varoazinha, vai ver a varoazinha, tá certo. É isso aí, meu. O Rafa, Deus abençoe, cara. Prazer te rever, tá? Tô surpreso de te ver por aqui. Você é um jovem lindo, bonito, abençoado, Deus. Vamos pregar? Amém? Deixa eu falar, eu sou um camarada de linguagem simples, de mensagem simples, mas um pregador holístico, né? O tema está em Mateus 25, eu li o 24, porque o 25 e 24 são correntes, e o texto é bem holístico, né? Então nós vamos caminhando depois até o 25, não sei se hoje, mas nós vamos caminhando para lá, tá? Então eu sou um pregador holístico. Se você ficar disperso, você vai ouvir alguma coisa, depois você vai vir me cobrar, a culpa é tua, cara. Eu estou pregando. Então, eu estou pregando holisticamente, tá? Então, acompanha aí. Em algum momento, você vai querer sair da mensagem, faz um esforcinho aí para ficar atento. O meu objetivo aqui é fazer você entender. Você entendendo, o resto depois é você e o Espírito Santo. Amém? É isso aí. Vamos lá. Queridos, nós estamos no Evangelho de Mateus. Mateus, filho de Alfeu, cobrador de impostos em Cafarnaum, chamado por Jesus para o ministério. Se tornou um dos apóstolos de Jesus e escreveu esse evangelho extremamente importante, né? Na linhagem dos evangelhos, é o primeiro dos evangelhos, o que é surpreendente, porque não é o livro ou o evangelho que narra a história de Jesus de forma mais intelectual, isso cabe ao evangelho de João. Também não é aquele que, do ponto de vista historiográfico, melhor conta a história de Jesus, isso cabe a Lucas. E também não é aquele mais dinâmico, né? O evangelho de Mateus, ele oscila um pouco na dinâmica, ele não é tão dinâmico assim. Marcos é o evangelho mais dinâmico de todos. Se você quer um livro para você ler e tirar o fôlego, é Marcos. Eu prefiro João pelo conjunto da obra, né? Mas Marcos realmente é bem dinâmico. Mateus é o evangelho que não se preocupa em ser dinâmico, nem o mais intelectual, nem historiograficamente falando o mais perfeito, mas ele se preocupa em ser aquele que é mais profético, tanto do ponto de vista do cumprimento, quanto do ponto de vista profético para o futuro, ok? É aquele que se determina a ser o mais profético. Quando você lê os evangelhos, 4 evangelhos, você nota que Mateus é o evangelho que mais vezes repete essa expressão. Foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E você lê isso o tempo inteiro no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus é um evangelho escrito para os judeus e ele vai tentar linkar Jesus e as profecias com respeito ao Messias. Ele está tentando mostrar para os judeus, ele é um evangelho a posteriori à vida de Jesus, ele não é simultaneamente a vida de Jesus, né? Nós estamos falando do evangelho que provavelmente foi escrito depois da invasão do general Tito em Jerusalém, quando Jerusalém foi dizimada, destruída, esfacelada, então 70 depois de Cristo, aproximadamente 40 anos, 35, 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, é o evangelho de 70 depois de Cristo. E ele está tentando conectar as profecias à pessoa de Jesus, tentando mostrar para os judeus que aquele que eles estavam esperando, de fato, palmilhou a terra, esteve no meio deles e pregou e entregou e fez tudo aquilo que haveria de fazer, que estava dito e profetizado que ele faria. Então, Mateus está conectando as profecias do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus. É um evangelho extremamente profético.
Mas ele não é profético somente a um cumprimento da profecia, ele também é profético a respeito de um futuro e também de um presente que precisa de um desvelamento de consciência. E Mateus é o evangelista que muito se dedica a isso, não apenas a entender a profecia cumprida de um passado recente na pessoa de Jesus, não apenas apontar para um futuro, mas de forma profética, promover um desvelamento de consciência naqueles seus ouvintes ali, que viram e que contemplaram a pessoa de Jesus, mas que talvez não tinham enxergado com clareza. Aquela profecia de Isaías no capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e depois da visão ele diz, ouve uma voz que diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Deus manda ele ir, e ele vai, mas aquela profecia ali se refere a Jesus, né? E Deus fala para Isaías: vai sabendo, com o ouvido eles vão ouvir, mas não vão entender, com os olhos eles irão olhar, mas não irão enxergar, e portanto o coração não será curado, eles não serão desvelados, o desvelamento será posteriori. E Mateus está tentando fazer isso, promover esse desvelamento de consciência. Eles ouviram, mas não entenderam, eles olharam, mas não enxergaram, e Mateus está tentando fazer eles ouvir e entender, olhar e enxergar que Jesus de fato era o Filho de Deus. Até aqui, amém? Até aqui, amém? Mateus está extremamente preocupado em fazer isso. E ele faz esse desvelamento da percepção do dia a dia deles a partir do capítulo 24 aqui no Sermão Profético. O Sermão Profético, para quem tem um mínimo de estrutura de hermenêutica e exegese, sabe que é um sermão complicado, ele é intrucado, porque no mesmo versículo, às vezes no mesmo versículo, na mesma frase, às vezes de um versículo para o outro, você tem a diapasão de tempos diferentes. Você tem profecias que se cumpriram, no mesmo versículo, profecias que já se cumpriram, profecias que estavam se cumprindo e profecias que viriam a se cumprir, e tudo isso no mesmo versículo. Então fica difícil você montar um quebra-cabeça e um quadro linear, um quadro perfeito na sua estrutura e na sua narração. É bem difícil de fazer isso. Já que é difícil, a melhor forma de você ler o sermão profético, ler essa literatura apocalíptica, né, escatológica, é do ponto de vista circular e não linear. A maior dificuldade que a gente tem com a literatura apocalíptica é que nós estamos sempre entendendo o Apocalipse como um fim derradeiro. O Apocalipse parece sempre estar falando de algo final. E geralmente nós achamos que o Apocalipse é um livro, e a literatura apocalíptica aparece em Mateus e lá em Lucas vagamente, né? Então você junta Lucas e Mateus e junta o livro do Apocalipse e pronto. Isso é Apocalipse. Isso é engano. Isso é engano. O Apocalipse é toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, o livro da Bíblia Sagrada é apocalíptico. Por quê? Porque ele não é apenas um evento linear, ele é também uma aspirol profética de eventos que vão se repetindo, e na sua própria crise, na sua própria catarse, no seu próprio apocalipse pessoal, o indivíduo pode vislumbrar a esfacelação futura do mundo, como o mundo na sua estrutura é frágil. Veja bem, de Gênesis a Apocalipse, Deus está anunciando o fim. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio, Deus está gritando aos olhos do homem a estrutura do mundo. Por exemplo, a figura do anticristo. A gente entende a figura do anticristo como aquilo que vem. João, na sua carta de 1 João, ele já mata a charada. Ele diz: olha, o anticristo não é apenas uma figura, mas muito já tem se feito anticristo. Adão se fez um anticristo. Adão é um tipo de anticristo. O que é um anticristo? É um a pessoa de Cristo. Ele não tem o mesmo espírito de Cristo. Ele não se sujeita a Cristo. Ele não é um homem tipo ou igual a Cristo. Ele não se sujeita a Cristo. Todo homem que não se sujeita a Cristo é um anticristo, porque ele tem um sistema de oposição a Deus. Adão, ao ouvir a proposta da serpente de querer ser igual a Deus, ele é um anticristo. Ele é um homem que se desvia da vontade de Deus. Estão percebendo, não? A literatura apocalíptica está em Gênesis. E ela vai se adensando como um cometa que vai percorrendo até chegar num cataclisma final. Então ela é tanto linear do ponto de vista historiográfico, histórico, fenomenológico. Ele vai acontecer num determinado período de tempo, determinado por Deus, que ninguém sabe. Mas do ponto de vista circular, esses eventos vão se repetindo. Quando Jesus fala, o texto que nós lemos, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Que interessante. É uma arquetipia. Noé é uma arquetipia de todos os tempos do período. Você já ouviu aquela frase de pessoas, irmãos, assim,
Se você é, você me perdoa de coração. Mas tem uma coisa que me deixa arrepiado, mas assim, a pessoa fala, já começa a me arrepiar lá no dedão do pé, e vai subindo, é terrível. Quando a pessoa fala, o saudosismo, porque lá atrás do meu tempo é que era tempo bom. Porque nunca se viveu um tempo tão terrível assim na história da humanidade. A vontade que eu tenho é de olhar para a pessoa e falar, você não está lendo a Bíblia? Nunca teve um tempo tão podre como nos dias de hoje. Jesus falou que quando o Filho do Homem voltar vai ser igual nos dias de Noé. Igual. Não tem novidade. É igual. A roupagem é outra, o figurino é o outro, mas o roteiro é o mesmo. Mudam os personagens, mas a história é a mesma. Aquilo que leva a humanidade ao seu caos continua sendo a inveja, a blasfêmia, a murmuração, a contenda, a loucura, a inveja, o desejo perverso. É isso que vai movendo a humanidade desde Noé. Não tem novidade. A questão é que vai se avolumando, se adensando, e a gente pensa sempre que o nosso tempo é o pior tempo de todos os tempos. Não é bem assim. Ah, porque a humanidade nunca viveu um tempo tão ruim. É que talvez você seja branquinho do olho azul, né, irmão? Mas para mim, que sou preto, graças a Deus que nós estamos de 500 anos para cá, porque... Aí o cara me vem dizendo assim, não, nunca teve um tempo tão ruim. Claro, não era tu que ia estar no tronco. Quando o cara fala, nunca teve tempo tão ruim, a minha vontade de dizer, então vai, nego, vai ver sem saneamento básico, vai ver sem estrada, sem asfalto, sem hospital, sem vacina, sem luz, sem internet, sem água encanada, vai! Só o sangue, né? Só o sangue, ué. Tira a internet, já dá um desespero no cara. Nunca teve um tempo tão ruim assim. A miséria e a fome já foi maior. Ainda tem muita, mas já foi bem maior. Entendeu? É que quando eu estou falando do meu umbigo, claro. Agora basta eu ler a Bíblia. A igreja nunca teve tão ruim como hoje. É que tu não está lendo a Bíblia, cara. Tu tem que ler a Bíblia, cara. Está tudo na Bíblia. Tu tem que se ligar na parada. O negócio é o seguinte... Nunca teve um tempo tão ruim assim como na igreja. A igreja do primeiro século, que igreja maravilhosa. É o capítulo 2, nego. No capítulo 2, o Espírito Santo desce, é uma maravilha. No capítulo 19, os caras já não sabem nem o que é Espírito Santo. Pode ler, Atos capítulo 19. Paulo chega na comunidade de fé e fala, e aí, irmãos? Receberam o Espírito Santo? O que é Espírito Santo? Irmão, era ali, ó, já estava coladinho. Você vai na igreja de Coríntios, os caras não sabem nem tomar ceia. O Paulo escreve para eles chamando eles de carnais, sárquicos no grego, bebê, criança, tudo criança espiritual. Não são espirituais, pneumáticos, são carnais. Tem uma divisão de classe social. Rico não come com pobre, pobre não mistura com rico. Você vai na igreja de Éfeso, você tem um problema ali racial. Na igreja de Gálatas, Paulo fala, me espanto com tão depressa, vocês se afastaram do evangelho da graça para um outro evangelho. 2 versículos depois ele fala, porque se um anjo de luz aparecer para vocês pregando outro evangelho, que não seja aquele que nós entregamos, não receba porque é anátema, é evangelho do diabo. Só que a igreja de Gálatas está vivendo um outro evangelho, logo Paulo está dizendo que eles estão vivendo o evangelho maldito. A igreja nunca teve tão ruim, porque você nunca leu as 7 cartas da igreja da Ásia Prepuscular, da Ásia Menor. A uma delas, Jesus fala o seguinte, a igreja de Sardes, tem nome de quem está vivo, mas estás morta. Se tu não te arrependeres, eu virei contra ti. Não é o diabo o teu pior inimigo, eu virei contra ti. Eu vou me tornar o teu inimigo. Jesus está falando para a igreja de Sardes. A igreja de Laodiceia, ele fala, não és quente nem frio, és morna. Porque você usa a palavra, quente, água quente, usa a palavra. Mas não tem o espírito vivificado pela palavra, água fria. Aí junta um espírito de mordidão espiritual com a palavra de Deus e junta e pensa que isso dá culto. Não dá, dá água morna que Deus quer vomitar. Você entende, querido? Apocalipse é todo um estado de vida. E por que nós não conseguimos entender isso? Porque nós entendemos Apocalipse como profetismo. E Apocalipse não é profetismo. Apocalipse é revelação. Não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que está acontecendo.
Eu não tenho domínio sobre o que vai acontecer, mas eu tenho domínio para entender sobre o que está acontecendo, porque eu estou envolvido no meio que está acontecendo. E às vezes a gente fica olhando dizendo, olha os sinais do que vai acontecer, e esquece de se preocupar com os sinais do que já está acontecendo. Quem é que está comigo aí? Então, veja, o Apocalipse é isso, é revelação. Antes de entrar aqui no texto, eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, o João fala lá em Apocalipse que ele vê de Roma levantando um monstro. Um monstro. De Roma ele viu uma besta, um monstro se levantando, se erguendo de Roma. O que ele está falando ali, querido? É revelação. Roma era a dádiva da civilização até então. A Bíblia conta alguns impérios na história da Bíblia, né? Conta o Egito, depois a Assíria, depois a Babilônia, depois os Medos e os Persas. O Medo ali, o povo da Média, mas quase não reinou, quem realmente foi os Persas. Depois Alexandre o Grande ali com a Grécia. E depois os romanos. Depois Roma. E Roma era o ápice da história da civilização. O ápice da história da humanidade. Ela era uma grande dádiva. Aí João tira as máscaras de Roma. Aquilo que vocês chamam de dádiva, eu revelo para vocês o que é. É um monstro. Ele está revelando. É revelação. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui não é profetismo. Também. Mas não só isso. E nem sequer, principalmente isso. O que Jesus está fazendo aqui? Revelação. Ele está tirando a máscara. Para quê? Para reafirmar uma crença verdadeira. O Apocalipse, eu gosto dessa expressão, ele é uma morte e ressurreição da crença. Jesus está querendo fazer você se despejar, matar, deixar morrer um tipo de crença para você ter a crença verdadeira. É a morte e ressurreição da crença. Jesus está pegando os discípulos e matando no coração deles um tipo de crença para fazer ressurgir a crença verdadeira na vontade de Deus. É isso que ele está fazendo. Veja só o que acontece aqui no capítulo 24, e agora a gente entra no texto. O texto começa em capítulo 24, versículo de número 1. Jesus está no templo, junto com os discípulos. Não preciso falar muito para vocês que o templo é uma grande simbologia da fé dos judeus. Jesus está no templo, mostrando para eles ali o templo. Eles estão olhando, estão mostrando para Jesus, conversando. Olha a beleza do templo, a grandiosidade do templo. O templo de Herodes, que foi reestruturado por Herodes. Eles estão ali maravilhados com aquele templo. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não restará pedra sobre pedra. Irmãos, aquilo dali é o símbolo da fé do judeu. Aquilo dali é o que constitui a crença do povo judeu. E Jesus olha para eles e fala, isso aqui constitui a crença de vocês? Tal como a crença de vocês vai se desfazer, eu digo para vocês, esse templo vai ruir. Não restará pedra sobre pedra. Eles ficam assustados, Jesus não conclui. Jesus é especialista em fazer isso, né? Falar coisa e não concluir coisa. Às vezes tu está lendo os evangelhos e fala, meu Deus, que tremendo, daqui a pouco tu vai, tá, onde ele vai chegar? E ele entra numa outra conversa. Às vezes eu faço também, fica esperto, irmão. Minha pregação, às vezes, de 3 pontos. Eu leio o texto, saio do texto e nunca mais volto para o texto. Jesus olha para eles e tal, não conclui o negócio. E sai dali e vai para o monte. A Bíblia diz que eles vão no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, eles estão vendo o templo. E os discípulos olham para Jesus e falam, pergunta para ele. Ele estava falando do templo, o templo vai ser destruído. Que conversa que é essa daí do templo destruído? Que a casa de Deus, que negócio que é esse? Pergunta para ele. Eles falam, Senhor, que sinais haverá da tua volta? O que vai acontecer? O Senhor está falando do fim do mundo, que onde vai ser tudo destruído. E Jesus começa a falar sobre o fim do mundo. E Jesus vai dividir aqui os sinais sobre a sua volta, os sinais escatológicos, e alguns grupos. Ele divide aqui do capítulo 24 até o versículo, do versículo 1 até o versículo 14, ele vai dar aqui alguns sinais que ele vai dividir em 3 grupos. Do versículo 6 ao versículo 7, os 2 versículos, ele fala de sinais que vão acontecer no cosmos, sinais cosmológicos. Jesus diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 24. E ouvireis falar de guerra e os rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. É engraçado porque quando a gente vê guerra, o pessoal começa a colocar esse texto, olha lá, é o sinal, é agora. Aí tem crente que já começa a fazer a matemática, porque a reconstrução do templo de Jerusalém, e a volta dos judeus, e não sei o quê, e aí os crentes fazem aquela matemática, e aí vira... E aí o pessoal fica me chamando lá no Instagram, sabe, o que tu acha? Eu digo, irmão, nem vem. Nem vem com essas histórias aí, nem vem. Por quê? Porque Jesus fala,
Irmão, olha que interessante. Eles falam, Senhor, nós queremos saber um sinal da tua volta. Nós queremos olhar e saber. Jesus está voltando aqui uma semana. Por que está acontecendo? Nós queremos isso. Jesus fala, então tá, eu vou dar um sinal para vocês. O sinal é o seguinte, haverá guerra, fome e terremoto. Irmão, se eu sou um dos discípulos que está lá, ou um dos discípulos é itajaiense, ele ia falar, estás tolo, nego? O senhor está bobo? Por quê? Guerra? Qual foi o tempo da humanidade que não teve guerra, irmão? Nós estamos fazendo guerra desde Caim, capítulo 4 de Gênesis. Fome? Qual foi o tempo que não teve fome? Terremoto? Isso acontece todo dia, em vários lugares, o tempo todo. Acontecia antes de Jesus, nos dias de Jesus e depois de Jesus. Então do que ele está falando? Ele está falando de aspirós proféticas. Jesus está mostrando o seguinte, olha, guerra, reinos contra reinos. E essas guerras vão promover fome, desgraça. Essas guerras irão promover muitos cataclismas. Essas guerras, cataclismas sociais, evidentemente. Essas guerras vão promover muita desgraça. Essas guerras vão destruir tudo. Então vocês não podem ter esperança em governo, não interessa que governo que é, não vai dar certo. Porque é tempo de paz, é tempo de guerra, é tempo de paz, é tempo de guerra. Isso aí não é só o anticristo, isso é o tempo todo na história da humanidade. Não tem esse negócio de que agora vai, porque agora... Não, isso não existe, tira isso da tua cabeça, não existe esse negócio. A nossa estrutura é frágil, a nossa paz é frágil. A paz do mundo é um acordo entre mafiosos. É frágil demais. Fome. Você acha o quê? Que se amanhã nós encontrar um plano logístico para acabar com a fome no mundo, daqui a um ano ninguém mais vai ter morrido de fome? Não, querido, você encontra um plano hoje, amanhã entra a corrupção e daqui a um mês a pessoa vai estar passando fome de novo. O problema de fome do mundo não é recurso ou problema de capacidade logística, é ganância, é maldade, é perversidade. Jesus está olhando e falando, é nisso aí que vocês têm esperança? Isso aí é frágil. Ah, Senhor, mas nós temos esperança no sistema religioso. Jesus vai falar, então deixa eu falar para vocês o que vai acontecer no sistema religioso. Aí ele dá sinais eclesiológicos. Primeiro dá sinal cosmológico, depois eclesiológico. Olha o que ele fala no versículo 9 ao versículo 12. Então, sereis entregue à tortura, vos matarão, sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e vão me abandonar, vão largar, vão abrir mão. Trairão uns aos outros, vão todos se matar os crentes entre si, mutuamente se odiarão. Aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, mordendo um ao outro, os crentes vão se morder tudo. Os crentes não estão se mordendo aí, irmão? Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sempre não sei o que dizer então. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas. Não tem falso profeta, irmão? Está cheio de falsos profetas. Enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O que é isso aqui? As pessoas vão ver a maldade tão grande dentro da igreja, que vão se escandalizar, o amor deles vão se esfriar. E eles não vão mais querer, não é que eles não querem mais Jesus, mas eles vão desanimar do corpo de Cristo da igreja. Por ver a iniquidade se multiplicando. Então veja, o mundo vai estar um caos, porque esse é o caos do mundo. A gente é que não vê, porque a gente está adormecido, embebecido. Mas o mundo é um caos. Aí as pessoas correm para dentro da igreja. A gente pensa, não, então dentro da igreja, os crentes é tudo anjo. Só gente boa. Aí Jesus fala, rapaz, dentro da igreja vai estar tudo se mordendo. Mas, Senhor, na igreja, na igreja. Se você ler as cartas dos apóstolos, tem um tema que é universal. Toda carta dos apóstolos, toda, não tem uma, toda ela. Tem alguns que divergem alguma coisa, mas toda ela tem um tema central. Qual é, irmão? Unidade da igreja. Porque esse negócio não é fácil, irmão. O crente reclama de pastor, reclama da pregação. Eu não gostei da uma vez, uma irmã chegou para mim, estava bicuda. Irmão, por que a irmã está braba comigo? Eu não gostei da tua pregação, mas só isso. Os crentes se mordem. Aí os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, peraí, o mundo vai estar um caos, o templo vai estar destruído, a religião perseguida e os crentes se mordendo. Senhor, nada se mantém de pé. E Jesus fala, pois essa é a mensagem, nada se mantém de pé. Mas esperar o quê? Colocar a esperança onde? Jesus dá então um sinal aonde nós podemos colocar a nossa esperança. Ele dá um sinal missiológico, versículo 14. Mas
este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Guerra, peste, fome, rei, nação lutando contra a nação. A igreja perseguida, fome, terremoto, os irmãos se mordendo entre si, todo mundo falando, agora a igreja acaba, agora o mundo explode, agora não, mais 10 anos acabou a igreja. Acabou nada, meu irmão. Esse evangelho será pregado em toda parte do mundo. Meu irmão, nada vai parar a igreja. Pode levantar quem for contra a igreja, pode levantar falso profeta contra a igreja, pode levantar a esquerda, comunismo, direito, sei lá, o evangelho será pregado, porque Jesus prometeu. Será pregado. Então o que Jesus está fazendo? Ele está desmantelando uma crença e ressignificando a crença. Bom, José, onde está a tua crença? Nos governos? Não, querido. Entrou esse, vai sair esse um dia, depois vai vir um pior do que esse, depois vai vir outro, depois vai vir um melhor, depois vai vir outro pior, e vai intercalando. E a minha crença está onde? Jesus. Você acha, irmão José, que um dia nós vamos ter paz? Ah, irmão, se um dia tiver paz na terra, eu já não quero mais estar aqui, já está aqui com Jesus. Você acha que um dia resolve? Resolve nada. E como é que tu vive? Eu vivo porque Jesus é a fonte da minha vida. Queridos, o que Jesus está fazendo aqui é destruindo a idolatria do nosso coração. Sabe qual é o tema que a Bíblia luta desde o início? Desde o início. Do capítulo de número... Bom, o capítulo 3 de Gênesis já é um princípio de império, quando o homem renega a vontade de Deus para criar seu próprio mundo. Ali está o princípio de império. Depois vai manifestar no capítulo 11 em Babel. Eles tentando fazer uma torre, onde eles vão ficar livres do castigo de Deus, do dilúvio. Projeto imperialista. Babel depois vai se tornar Babilônia. Depois você tem o Egito, o império opressor. Olha para o todo, irmão. Olha para o todo, olha para o todo, olha para o todo, olha para o todo. Olha para o todo, meu irmão. Olha para o todo, meu irmão. Profecia de Daniel. Qual é a profecia de Daniel? Que ele vê lá uma estátua, o rei sonha e ele tem aquela visão de uma estátua. A parte de cima tem ouro, então quem olha para a estátua de perto, de longe, o que vê? O ouro reluzindo. Mas o peito já não é ouro, já é prata. Depois já não é mais prata, é bronze. Depois já não é mais bronze, é ferro. E depois já é barro. E aí vem uma pedra. Essa pedra vem, bate, uma pedra não cortada por mãos humanas. Uma pedra sem auxílio, porque Deus não precisa de mão humana. Ele faz porque o poder é dele, a glória é dele, tudo é dele, o ouro é dele, a prata é dele, o mundo é dele. Ele faz. Não cortada por mãos humanas. A pedra vem, mira a estátua. Ah, é ouro? Então deixa cá. Pá! E a estátua vai começando a ruir. Se transforma em poeira. Vem um vento, bate um vento, aquele vento leva aquela poeira, e aquela pedra que destruiu a estátua vai crescendo, 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 e alcança todos os reinos do mundo. Daniel fala, essa pedra é Jesus. Essa pedra é o reino de Deus. E o reino de Deus vai abalar todos os outros reinos. Vocês têm esperança nos outros reinos humanos? Vocês têm esperança no ouro humano? Rapaz, o império humano, ele reluz como ouro, mas tem pé de barro. Ele reluz como ouro e diz, vem, se venda para mim, corra atrás de mim porque eu sou ouro. Mas o pé dele é de barro. A fama tem pé de barro. A glória humana tem pé de barro. O dinheiro humano tem pé de barro. O governo tem pé de barro. É frágil, vai ruir, vai cair. O único reino que permanece para todo sempre é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único. É isso que Jesus fala para os discípulos em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. A Bíblia diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
E eles respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus vai reformular a pergunta e perguntar, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Desde então começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém, padecer muito na mão dos anciões, dos escribas, sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, disse, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus, voltando para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não entende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Eis que eu vos digo que todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a acha-la. Pois o que compensa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem recompensa a sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai, junto com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Essa é a promessa. Ele é a pedra, e nós estamos edificados nessa pedra. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em poderes de um homem. A nossa esperança não está no dinheiro, na riqueza, na prosperidade. A nossa esperança está na pessoa bendita de Jesus. O fundamento eterno da nossa vida. O fundamento fiel da nossa vida. Bom, José, o desanimei da igreja porque os crentes estão se mordendo. Oh, meu irmão, está profetizado. Se Jesus é o teu fundamento, então esteja aqui dentro com o espírito de reconciliação, porque é isso que te cabe. Bom, José, eu estou desanimado porque olha a desgraça que está no mundo, oh, meu irmão. O mundo é um defunto morto. A gente enfeita ele, bota perfume e bota um paletó bonito para disfarçar a podridão dele. Mas o mundo é um defunto morto, querido. Ele está em estado de putrificação e assim vai indo mesmo. A tua esperança não está no mundo e no que pode acontecer no mundo. É Jesus. Você entregou sua vida para Jesus. Você reconheceu que o mundo e os poderes do mundo não são suficientes para satisfazer a sua alma. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você não entregou só a tua voz, o teu corpo, você entregou a tua mente, tua forma de ver, de perceber, de enxergar, de discernir. De olhar para o mundo com olhar apocalíptico, olhar e ver o que é o mundo, e não se embriagar com o mundo. E eu vou caminhando para encerrar hoje, aqui, agora, exatamente no texto de Noé. Por quê? Porque nós estamos embriagados com o mundo. A nossa esperança voltou a ser o mundo. Se o meu filho não fazer a faculdade, meu Deus, o que vai ser da vida dele? Essa não devia ser sua primeira preocupação. Se não garantir um bom casamento, meu Deus, irmãos, não é mamão que tem que vocacionar o teu filho. Não é o mercado que tem que vocacionar o teu filho. Quem tem que vocacionar o teu filho é Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Temo que nós estamos extremamente secularizados. Extremamente secularizados. E o que é estar extremamente secularizado? É como nos dias de Noé. Jesus fala, porque quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. O que eles faziam no dia de Noé, Senhor? Comiam, casavam, bebiam e davam-se em casamento. E era aquela festa e a vida. Nada de errado, aparentemente. Casavam, comiam, bebiam, davam em casamento, faziam festa. Qual é o sintoma dos dias de Noé? Primeiro, sintoma dos dias de Noé, o ventre. O Deus deles era o ventre. Eles faziam o que dava a vontade de fazer.
Por que Deus manda o dilúvio? A terra estava cheia de violência e cada um fazia o que queria fazer. O ventre. Irmãos, eu vejo pessoas servindo a Deus pelo ventre. Servir a Deus converte o teu ventre, mas você não serve a Deus pelo ventre. O que é servir a Deus pelo ventre? É achar que Jesus é uma banquinha de fast food. Então ele tem que me agradar e a igreja tem que fazer tudo para me agradar. Irmão, isso é coisa de crente carnal. Aí a gente começa a liderar, pastorear e fazer culto para lobo e não para ovelha. Eu não fui chamado para pregar para lobo, fui chamado para pregar para ovelha. A gente prega e anuncia, se ele quiser ele vem, mas a nossa mensagem é para ovelha. Você não foi chamado para liderar e pastorear lobo, ovelha a gente foi chamado. Sabe por que nós temos que cada vez mais fazer ginástica no culto, cada vez mais fazer uma aparência de igreja para as pessoas, cada vez mais tornar a igreja secularizada? Porque a gente está liderando e pastoreando gente que ama Jesus, mas ainda não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, ele serve a Deus pelo ventre. Então, Deus, para ele, é o Deus epidérmico das sensações e dos prazeres. Então, se ele foi no culto e ele sentiu, eu senti, irmão, senti. Deus estava no culto, então foi bom, porque ele sentiu. Se ele não sentiu, então Deus não estava. É o crente carnal, ele acha que a presença de Deus é medida pelo ventre dele. Se o culto foi do jeito que ele gostou, foi bom. Se não foi do jeito que ele não gostou, foi ruim. O reino de Deus não é o teu ventre. Não é o meu ventre. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo assim, ó, capítulo 3, vocês são carnais e não espirituais. Carnais é sárquicos, bebê. O bebê é aquele que está sendo amamentando com leite. Aí Paulo fala, olha, com leite vos criei, não com manjar. Não porque não houvesse um manjar divino. Mas eu não pude entregar porque ainda sois carnais. E o que é o carnal? Eu fui criar numa igreja assim, bem do manto. Mas do manto, irmão. Eu fui criar uma igreja assim, do manto. Assim. Era um bairro muito pobre e tal. Bairro onde geralmente tem um alto índice de pobreza, geralmente tem pessoas mais devotas, porque tudo que a pessoa tem é a igreja, né? Tudo que ela tem é Jesus. Então assim não, o culto começou. Nos primeiros 5 minutos de culto, alguém não dava um glória a Deus, uma língua estranha, alguém pregava o microfone e falava, o que está acontecendo, irmão? E aí já mandava para os obreiros, o fogo tem que começar no altar. Os obreiros já, porque o fogo tinha que começar no altar. E aí já pegava fogo o negócio todo. O manto era todo. E aí tinha um irmão na nossa igreja, o irmão Oséias, e aquele irmão assim, ele era bem caladinho, sabe? Dava um glória assim. Dava patinho para ele, era aquela voz de migadinha, Pai do Senhor, calma, irmão. E aquele homem, quando ele sentia a presença de Deus assim, aí todo mundo sabia que ele estava sentindo a presença de Deus. Aí o povo ficava feliz quando ele ficava daquele jeito, porque ele ficava assim uma massa de tomate, ele ficava bem vermelho. E os irmãos ficavam do lado dele, solta irmão, solta irmão, solta irmão. E ele ali, sabe, porque era o jeito dele. Aí o pessoal dizia assim, não, ele é o carnal. Por quê? Porque ele não sente muito, ele não sente, ele não dá liberdade, ele é o carnal. E quem era o espiritual? O espiritual era o irmão que já vinha para o culto. Esse é o espiritual. O Paulo escreve a Coríntios dizendo que é o contrário. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era a igreja do manto. Mas era carnal. Por quê? Porque era muito manto e pouco discernimento do manto. Porque o manto de Deus não vem para se exibir. O manto de Deus vem para manifestar uma vontade. Deus não dá poder para você sentir. Deus te dá poder para você realizar a vontade. O Espírito Santo não vem para a gente fazer. Para isso também, porque é bom, né, irmão? Eu desconfio que o Espírito Santo gosta, viu, crente? Eu não sou muito, mas de vez em quando. Com essa minha altura toda aqui, de vez em quando eu não tenho cara, irmão, mas eu sou do manto, irmão. E eu gosto. Não vai dizer, irmão Josiel, não gosto. Não sabe de nada, inocente. Gosto, uai. Mas o Paulo fala, olha, vocês estão sentindo muito e discernindo pouco. E vocês estão fazendo culto por ventre de vocês.
O carnal precisa sentir para saber. Então, se ele arrepiar, o culto foi tremendo. Se ele chorar, Deus é poderoso. Olha que culto, eu chorei, foi uma glória. Não, olha, aí se ele não sentir nada, ele dizia, o culto não estava com nada não, porque está pesado, e não sei o que. Irmão, eu tenho que crer que quando eu sinto, Deus está. E quando eu não sinto, Ele está também. Quando eu ouço a voz de Deus, Ele fala comigo fortemente, Ele falou. E quando Ele não falou nada comigo, e parece que ninguém falou nada, eu tenho que crer que Ele não reuniu em vão. Alguém foi tocado, alguém foi movido, alguém foi abençoado. Eu tenho que crer, porque a palavra não diz assim, Josiel, quando tu sentir eu estou, quando o irmão do lado sentir eu também estou. Não, ele diz, onde tiver 2 ou mais reunidos eu estou junto. O espiritual discerne a palavra e anda pela certeza. O carnal não tem certeza de nada, ele tem que sentir para poder saber. É por isso que o carnal nunca discerne, ele está sempre perdido, ele está esperando o vento. E aí ele está sempre esperando, então ele tem que sentir. Tá, o espiritual, meu irmão, ele está discernindo tudo. Ele está sabendo, porque ele anda pelo Espírito de Deus. Os dias de Noé viviam pelo ventre. Segundo, nos dias de Noé, eles viviam tão ocupados com as suas coisas, bebida, comida, casamento, negócios, afazeres, que eles não tinham tempo para ouvir a palavra de Deus pregada na boca de Noé. Irmãos, nós estamos extremamente secularizados. Temo muito por isso. Nenhuma igreja, irmãos, escuta isso que eu vou falar para vocês. Na história da igreja, da Bíblia, aos livros de história da igreja, do cristianismo, você nunca vai ver uma igreja destruída, nenhuma igreja destruída por causa de perseguição. Irmão, aqui, irmão, estou falando isso aqui com toda a simplicidade, tá? Mas eu passei pela academia, eu fiz a teologia, fui para a filosofia, eu gosto de estudar a palavra, eu leio todo dia, eu escrevo todo dia. Falando para vocês, eu já li a história da igreja. Não tem uma igreja que se fechou, que se acabou por causa de perseguição. Você sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? Na China, onde você não pode pregar o evangelho. A igreja, irmão, isso aqui não é, irmão Josiel, de onde que vem isso aqui? Não, irmão, eu estou sentindo que é assim. Não, é fato. Na história da igreja, a igreja sempre se destruiu por causa de secularismo. A Europa, o secularismo acabou com a igreja. Nos Estados Unidos já está acabando também. Secularismo. E o que é o secularismo? É quando a igreja, e aí claro, o povo de Deus, está extremamente se apegado com os sistemas do mundo, que coloca Deus em segundo plano. Comiam, casavam, bebiam, davam-se em casamento. E a palavra de Deus, esse não é um louco. Hoje as pessoas falam, a igreja está passando por uma frieza espiritual e tal, assim, aquela coisa toda. Irmãos, talvez, na forma genérica de falar, pode ser, tá ok, não tem problema. Genericamente falando, ok. Mas o Espírito Santo continua aí, irmãos. O Espírito Santo continua aqui, ele está operando aí. A igreja não tem mais resposta. Tem sim, irmão. Ora você, busca você, você vai ver. Deus continua operando. A questão é que o nosso coração está secularizado. Um diagnóstico. Eu fui criado na igreja nos anos 90. E nos anos 90, quem pegou aqui, ainda que fosse criança, quem pegou sabe. Era loucura. Era poder para tudo que é telado. Né? Deus manifestava o poder dele e os crentes saíam carregados dentro da igreja. Era uma coisa maravilhosa. Os anos 90 da igreja. Né? Era assim. E hoje a gente está querendo voltar àquilo, porque a gente viu aquilo e aquilo é uma maravilha, né? Mas qual era o diagnóstico dos anos 90 da igreja? Eu vou falar para você. Os anos 90 da igreja, 80% da igreja, em qualquer lugar, 80%. Isso é tanto do ponto de vista singular, comunitário, local, quanto do ponto de vista nacional, ok? 80% da igreja, pobre. Eventualmente, em alguma cidade tinha alguns irmãos que eram mais ricos, aí eram 20% da igreja. Mas 80% da igreja, pobre. Igreja brasileira, o Brasil inteiro, pobre. Mas pobre, irmão, pobre de maré, os anos 90, pobre. Pobre, 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 pobre. Pobre, pobre, bem pobre, pobre, pobre. Pobre. Igreja brasileira era pobre. Eu lembro que os irmãos compravam roupa para vir no congresso, era 3 dias do congresso com a mesma roupa, filho único. Juntava dinheiro o ano inteiro para comprar roupa para o congresso. E a roupa do congresso também era a roupa do casamento. Que não dá para comprar por 2, então comprava só um. Né?
Os crentes davam testemunho na igreja de bicicleta que eles compravam. Comprei uma bicicleta, davam testemunho. Eu sei porque eu também dei. Pobre, irmão. Os crentes eram pobres. Crente não consumia restaurante, não consumia, eventualmente, né? Mas não consumia todo final de semana ou mensalmente, não consumia restaurante, um bom supermercado, cinema, shopping, roupa de marca. Imagina, o crente não tinha condições. Era pobre, pobre, muito pobre. O que aconteceu? Naquele tempo, naquele período, tudo que o crente tinha era igreja. Então, o cara, geralmente, a mulher é crente, né? Depois vinha o esposo, mas geralmente a mulher era crente. O esposo estava lá na bebida, alguma coisa. O povo consumia muita bebida, muitos cigarros, etc. E aí depois é que vinha o esposo, né? Então, a igreja era quase que um desabafo. Ele não tinha para onde fugir, não tinha um shopping para fugir. Não tinha um supermercado para ir, não tinha condições. Então, ele não tinha como ir. Onde ele desabafava? Onde encontrava o prazer dele? Na igreja e nas coisas de Deus. Era impossível Deus não manifestar, irmão. Era impossível a gente não sentir a manifestação. O crente estava muito sensível, muito aberto. Não tinha nada entre ele e Deus. Nada. Anos 2000, 2006, 2007, um boom econômico no Brasil. Alguns dizem que não tinha lá, outros dizem que tem lá. Sei lá, cada um fala o que quer, né? Mas houve um boom econômico. Entrou na praça o tal do cartão de crédito. O camarada continuou ganhando a mesma coisa que ganhava nos anos 90. Um pouquinho mais ali e tal. Mas na prática, é praticamente a mesma coisa. A questão é que agora ele tem cartão de crédito. Então, se ele ganha 2.000... um cartão de crédito de 2.000, ele não ganha só 2.000, ele ganha 4. Aí ele tem um outro cartão de crédito, ele gasta aquele 2.000, ele pega aquele outro cartão de crédito, passa para um amigo fazer a compra, o amigo dá o dinheiro para ele já paga aquele cartão de crédito e tem os 2.000 dele sobrando ainda. E ele faz aquela engenharia. E tem gente que tem 10, 15 cartão de crédito. Aqui tem a van, não? Tem a van? Tem duas? Tem crente aí, pastor? Está aqui, pastor. Tem crente aí que tem cartão de 10.000 de limite da van, 5.000. E nós vamos descobrir quem é, pastor. Porque eu estou pensando em comprar uma televisãozinha nova. Aí o cara faz aquela ginástica e ele tem o maior poder de consumo. Não é que ele é rico, mas agora ele consome como rico. É por isso que inventaram o gourmet, para separar as classes de novo. Hambúrguer gourmet, cachorro quente, tem até cachorro quente gourmet. Agora tem até cimento gourmet. Como é que ela vai construir uma casa com cimento gourmet? Não a minha. É gourmet para quê? Para separar a classe. Quer dizer, o rico agora, o pobre frequenta o mesmo lugar que o rico, porque ele tem condições de consumir. Aí para separar a classe, o cara, tu pode comer a mesma pizza no mesmo lugar, mas tu não vai comer a pizza que eu como. Então eu vou comprar gourmet que tu não vai querer pagar 200 conto na pizza gourmet. Aí tu separa a classe de novo. Por quê? Porque tu teve uma inserção dos pobres no poder de consumo da mesma classe dos ricos. O pobre agora consome. O que acontece agora? Não perde o ponto, irmão. Esse é o ponto. O que acontece agora? O crente dos anos 90 continua amando Jesus. Ele está no nosso meio, ele continua amando Jesus. O coração quente já não é mais o mesmo. Porque nos anos 90, entre ele e Deus não tinha nada. Agora tem um consumo. Então, se ele está triste, já não é mais os pés de Jesus que ele vai. Porque antes só tinha os pés de Jesus, não tinha outro lugar. Mas agora ele pode ficar alegre no shopping. Tem nada para fazer? Tem Netflix, entretenimento bom. Se nos anos 90, quem podia, né? Tinha um lugar que podia, tem um lugar que não podia. Uma televisãozinha pequenininha, naquelas luzinhas, que batia para poder voltar o sinal. Agora o cara tem uma televisão de 50 polegadas, 60, 70, 4K, HD, ultra não sei das quantas. O sofá é gostoso para sentar. Aí ele senta ali. E no culto hoje está difícil? Claro que está difícil. Entre Deus e nosso coração tem muitas opções. E Jesus já não é mais a prioridade. Entre Deus e a gente tem muita coisa. E é difícil colocar em Jesus em primeiro lugar. E nosso coração vai se secularizando, irmão. E a gente já não presta mais atenção nos sinais da vida com Deus. E a gente já não presta mais atenção de que, olha, Jesus está às portas. A gente não presta mais atenção nisso. Por quê? Porque o nosso coração está secularizado.
Jesus já não é mais a prioridade. E aí Jesus tem que fazer um culto como esse para dizer para a gente aí. É aí que você está curando a tua alma? São nesses sistemas? Você nunca viu crente tão devoto, irmão, por Jesus como estão tendo hoje aí por política, quase se matam. É nisso aí que está a tua esperança, meu irmão. Você faz diariamente 15 postagens de Jesus, não é capaz de política, não é capaz de postar um versículo. Deus te deu um espírito de reconciliação, não de contenda, meu irmão. Não caia nessa besteira. É nisso que está o teu coração. Com a boca a gente clama, eu te amo, Jesus. E olha, ele sabe que é verdadeiro, mas o coração está longe. E o problema é que Deus não quer ser amado, apenas amado. Ele quer ser amado, mas amado de todo o coração. Ele não quer apenas que você o busque, Ele quer que você o busque de todo o coração. Quantos de nós que estamos aqui, meu irmão, que o fogo já não queima mais, e a presença de Jesus já não arde mais? O Espírito Santo nos veio aqui para desvelar. Tudo isso é pó, tudo isso é cinza. O mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus quer te dar uma rocha firme para você colocar os seus pés. Esse desespero que você tem é porque a tua esperança não está mais em Jesus. Coloca a tua esperança em Jesus e o teu desespero não vai mais alcançar o teu coração. Ele quer te dar uma rocha firme. Quem é que pode fechar os olhinhos, colocar a mãozinha no coração se você quiser, fica à vontade. Mas orar ao Espírito Santo antes que eu faça a primeira oração, ore ao Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para reavivar no teu coração uma chama que talvez já se apagou, mas Ele te trouxe aqui hoje para te dar uma paixão de novo, para te dar amor de novo, para te dar devoção de novo, para encher o teu coração de novo, para te dar esperança. Talvez você entrou aqui desesperançado, desesperado. Jesus te trouxe aqui para te dar esperança, a uma rocha firme, sólida, eterna. Coloca os teus pés sobre essa rocha, que é Jesus. Essa mordidão espiritual que tomou conta do teu coração, você acha que não tem mais retorno? Tem sim. Você não vai chegar até o final do ano nessa mordidão espiritual. Jesus te trouxe aqui para reavivar teu coração, reavivar a tua esperança eterna no Deus eterno, na rocha eterna. Só quem crê se coloca de pé, glorificando aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Deus. Calabalabacaya, decamanama calamaya sagamayas, degamashuigemanagama gabashugema, dugio remeogema raya goya sigema, lerekeberio comondele biraya suemaya fa. Ah, esperança eterna. Ah, esperança eterna. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você.
entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas. Canta pra ele. Diz. Só estou esperando o barulho. Enche essa casa com esse louvor de glória. Glória, sim. Ah, meu Deus, é só bater. Eu vou abrir pra você entrar. É só bater, é só bater, que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Diz. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Aleluia. Nós vamos fazer aqui uma oração muito específica. Muito específica. Eu quero orar por você que tem vocação no Senhor, vocação em Deus. Você que quer descobrir sua vocação em Deus, ou você que já descobriu. Deus quer abrir uma porta de amplitude nesse tempo para você, de discernimento, de sabedoria. O Senhor quer te dar. Deus quer te dar essa graça. O Espírito Santo quer ampliar a sua visão, o seu discernimento espiritual, para você exercer a sua vocação em Deus. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem na frente do altar. Você que prega, você que canta, você que tem desejo de pregar, cantar, pastorear, liderar. Vem, 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 vem. Oh, oh, oh. Era lindo assim, que era lindo assim. Oh, Espírito de sabedoria! Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos,
noite, antes da gente orar, se tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus, entregar sua vida para o Senhor, reconciliar com Cristo, voltar para a igreja, eu gostaria de orar pela sua vida. Temos alguém para aceitar a Jesus, reconciliar com Cristo? Levante a sua mãozinha assim. Eu gostaria de conhecer você e orar pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. É noite oportuna de salvação de Deus na tua vida. Temos alguém? Faz um sinalzinho com a sua mão. Você que quer entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Cristo, voltar para a igreja. É noite de salvação de Deus na sua vida. Temos alguém? Temos alguém? Não temos ninguém? Podemos orar? Vamos orar. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Deus te dará. Não sou eu que vou te dar, é Deus quem vai te dar. Eu gostaria de pedir aqui alguns companheiros para junto comigo descerem ali, impor as mãos sobre esses jovens, esses irmãos, essas irmãs. E ó, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. O Espírito de Deus vai abrir uma porta para você, uma porta espiritual. Deus vai ampliar o teu desejo pelos céus. Deus vai ampliar o teu desejo pela palavra. Deus vai ampliar a tua capacidade de absorção da palavra. Deus vai te dar. Meu Deus, meu Deus. Ore, 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 ore. Enche essa casa de oração e de clamor. Ore, 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 ore. Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria, Espírito de excelência, Espírito de capacidade, repousa sobre os teus filhos agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado, marcado por uma unção especial de Deus. Em nome de você que não é batizado com o Espírito Santo, receba a graça, o poder para falar em novas línguas. Agora, 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 agora. Receba o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Sobre Jesus, sobre Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e eu estou só te esperando. Vem, 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 vem sobre nós, Maranata, Maranata. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz do teu coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás, mas se eu me no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar.
és o Deus que me vê. Coisa sei, por toda a minha vida te adoro. Eu quero ouvir você, canta. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Dá um abraço abençoador nesse teu irmão aí. Dá um abraço abençoador nele, meu irmão. Dá um abraço abençoador nele, em nome de Jesus. Deus está dando coisas lindas para a tua vida hoje. Os tesouros dos céus estão sendo distribuídos sobre a tua vida. Não temas, não temas. Tenha coragem. Deus está mudando a tua página hoje, tua história. Sim, não temas, não temas. O Senhor está fazendo coisas grandes. Deus abençoe tua vida. Amanhã tem mais, meu irmão. Oh, glória!